O Dia do Orgulho Autista, o Balanço Geral, então, conta a história de uma professora universitária que descobriu ter o transtorno depois de adulta. E como os autistas ainda sofrem preconceito na sociedade. Então vamos acompanhar. Aos 41 anos, a professora universitária Amanda descobriu que era autista. Eu fiz uma avaliação com uma neuropsicóloga, que ela é especialista, em autismo para adultos, e aí levei essa avaliação para um psiquiatra, e aí, junto com a neuropsicóloga, eles fecharam esse parecer. Então, eu já era, eles me disseram assim, não, você já é autista desde cedo, mas realmente com esse laudo você passa a ser oficialmente, porque você tem um número, um CID. Do meu grau, eles dizem que é o grau mais leve, que seria o grau 1. Não quer dizer que eu não precise, muitas vezes, de apoio em algumas situações específicas. Com o diagnóstico em mãos, foi possível entender a dificuldade que ela tinha na leitura de longos textos. A condição de autista não a impediu de continuar dando aulas como professora universitária de psicologia, função que exerce há 9 anos. Eu simplesmente chego nos meus acadêmicos e explico a minha situação. Eu acredito que a sinceridade é tudo, você não omitir, você abrir a sua vida, o seu coração para eles é algo que tem me ajudado bastante. Então, no que me difere? Da minha forma de pensar, na minha forma de me colocar enquanto pessoa. Muitas pessoas acreditam assim, mas o autista ele não tem empatia, muito pelo contrário. Nós não temos muitas vezes porque nós não sabemos o que as pessoas sentem. Mas a partir do momento que eu sei que uma pessoa do meu lado está sofrendo, eu vou ser empática e eu vou conseguir perceber esse sofrimento dela e vou conseguir ajudar. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente prejudica a comunicação e a socialização do indivíduo. A forma como ele vê o mundo é diferente e muitas vezes a pessoa sofre com a exclusão. A síndrome é classificada em 3 graus e o diagnóstico ajuda a entender o comportamento e os desafios que o autista terá que lidar ao longo da vida. Os graus do autismo, então nós temos 3 níveis, que é a síndrome de Asperger, que seria um grau mais brando, do transtorno. Depois nós temos o autismo clássico, que ele tem alguns déficits de linguagem, que pode aparecer, além de outros sintomas também, tá? E temos um grau um pouco mais severo, que aí tem realmente alguns comprometimentos, de déficit, de relacionamento, sociabilização da criança, no meio social. A criança, ela no brincar, ela tem dificuldades, às vezes, com o próprio brinquedo, ou brincadeiras de faz de conta, por exemplo. Eu vou fazer de conta que eu vou brincar de casinha, que eu vou brincar de carrinho. Tem a questão da etiqueta também na roupa, que é uma incomodação para eles, Então, para a gente, o sentir a etiqueta não tem muita incomodação, Para alguns autistas, eles podem sentir um incômodo, como se fosse um espinho ali, O cinema reproduz os desafios da vida real. Nessa série de ficção, o jovem autista Sam concilia a rotina de trabalho e estudos com todos os toques e regras que a síndrome impõe. Mas a ficção também cria mitos, como no filme que fez sucesso na década de 90, onde o garotinho Simon, de 9 anos, portador do espectro autista, é superdotado e decifra um código ultra-secreto do governo. Segundo a psicóloga Fabiana, nem todos os autistas possuem quociente de inteligência acima da média. Pelo contrário, a maioria precisa lidar com limitações e saber aceitar essas diferenças é fundamental para o portador e para as famílias. Muitas vezes o preconceito dentro de casa impede o desenvolvimento. A sociedade precisa realmente fazer a inclusão do autista, aceitar as diferenças, a diversidade, Então, é realmente olhar, com a aceitação. Isso já vem dos pais, Então, a importância também dos pais terem esse olhar, E aí sim a sociedade, porque os pais que vão fazer a inserção, do autista no meio social. Em 18 de junho, comemora-se o Dia do Orgulho Autista. Uma data para evidenciar o tema e quebrar paradigmas, que só quem esbarrou no preconceito conhece. Esse laudo foi um alívio,
Mas em alguns momentos, além de ter sido um alívio, eu percebo que a nossa sociedade não está preparada para isso. Em alguns momentos. Por quê? Quando se fala em autismo, quando você procura profissionais que trabalham com autismo, com pessoas autistas, você encontra muitos profissionais que lidam com crianças e adolescentes. Só que esses profissionais esquecem muitas vezes que os autistas crescem. Uma coisa que eu sinto muita dificuldade é em alguns acompanhamentos, por exemplo, profissionais específicos, psicólogo, psiquiatra, neuro. Então, é tudo muito voltado para essa área da infância e adolescente. Verdade, esse é um dos assuntos realmente que precisam entrar em debate, que é a questão da fase adulta, né? A gente está falando de um assunto que por muitos anos ficou guardado, escondido, mas que de repente, de pouco tempo para cá, viu? É recente. O tema autismo, ele começou a ser tratado de forma mais aberta e em busca do quê? Dessa conscientização. Porque a gente falar em incluir não é apenas trazer, né, a pessoa, essa criança, o adulto autista, independente do grau que tenha, para o meio social. Mas é como se adaptar e adequar, porque a inclusão é isso. A gente fala muitas vezes a inclusão em sala de aula, a inclusão no ambiente de trabalho, mas de que forma essa inclusão realmente acontece? Esse é o desafio. Então, assim, de um tempo para cá, é isso que a gente está vendo, é isso que a gente está observando. E o questionamento que eu diria que na data de hoje deve ficar é como nós, que às vezes não tem alguém próximo, podemos estar colaborando para ajudar. É o diálogo, é a conversa, é o convívio com familiares, com as pessoas que têm esse relato, como eu tive a professora ali. Olha só que legal. E nesse dia a dia do trabalho, ela já se apresenta como, e dentro disso já começa a adaptação e adequação. Sim, somos seres únicos e é muito possível a gente conquistar essa harmonia, viu?